Neste vídeo nós vamos tratar sobre a pergunta: meu casamento é aprovado por Deus? Lembrando que tudo aqui é voltado para a restauração de casamento. Só que o tema restauração de casamento, ele abraça muitos outros temas. Não é simplesmente, eu quero restaurar meu casamento e, não, tudo bem, vamos orar aqui, pronto. Não, primeiro você tem que se entender, se encontrar, saber se a tua trajetória até neste momento foi uma trajetória da qual o seu casamento foi obra de Deus, um casamento abençoado por Deus. Também quero dizer que ninguém é obrigado a acreditar em nada. A Bíblia está aí, é para ser lida. Eu estou apenas trazendo o que eu acredito vindo do Espírito Santo para a compreensão de você. Agora, sem passar muito, bora iniciar aqui. Primeiro, Mateus 19:6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O separe. O que esse U está falando? A união, o ajuntamento. A tradução desse nome ajuntamento é a mesma tradução do nome de solda. Hoje, na época, não tinha essa tecnologia de soldagem, feita como é hoje por meio dos operários soldadores de indústrias. Não. Mas o nome remete a esse tipo de solda, algo eterno, algo eterno. Então, vou dar um exemplo, Vamos supor, tem 2 pedaços de ferro. Aí você diz para alguém: pegue um pedaço de ferro para mim. A pessoa vai pegar um pedaço de ferro, ou ela pode pegar e perguntar: qual pedaço? Este ou esse? Ou seja, porque ela vê 2 pedaços de ferro. Apesar daqueles ferros estarem ali unidos ali, um do lado do outro, eles não completam, eles não são uma união. Eles não são uma unidade. Eles são 2 ferros que estão ali juntos, ali no mesmo local. Então, esse nome, ajuntou, uniu-se, não arremete a esse tipo de união, onde está um perto do outro. Essa união aqui, a tradução, ela quer dizer que é a união de transformar 2 coisas em uma unidade. Aí você pega agora esses 2 pedaços de ferro e solda, e joga lá no chão. E aí você diz para alguém: pega aquele pedaço de ferro. Ele não vai perguntar esse ou esse, porque ele sabe que ali está soldado um no outro. Então aquilo ali não é mais 2, é uma coisa só. É um ajuntamento voltado para a perspectiva da unidade. Ponto. Então, leia de novo. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, soldou, não o separe o homem. Mais outro versículo aqui diz, em Eclesiastes: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Aqui é um conselho para você que um dia pode ter seu casamento restaurado. Você aprender que os seus dias não é um dia onde a mulher vai ficar em um lado, a mulher vai ficar do outro. Vocês são um só. Mas tem meu filho, tem meu trabalho, tem não sei o quê. Se você fizer isso, se é prioridade da sua vida, você está dando muita brecha para você. Não digo nem ter uma separação, mas ter uma vida infeliz. Não existe os nossos prazeres, não existe as nossas prioridades. O olho do marido tem que ser voltado às prioridades da família. Tudo tem que ser voltado para cuidar da mulher. Coríntios 1 Coríntios 7:3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Semelhantemente o que foi falado aqui, nessa parte aqui que eu já
falei anteriormente. Lá em Marcos 10:7 diz assim, ó, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e unir-se-á a sua mulher. Vocês já entenderam que o processo de casamento é vindo de um projeto de Deus. O homem e a mulher agora são um só. Um só. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Aqui é o seguinte, tanto o marido quanto a esposa, após casados, eles têm que deixar todo o passado para trás. Todo o conceito de, mas antes eu fazia isso, mas antes minha vida era assim, mas antes isso, não existe mais. Isso é casamento. Só que o tema aqui é voltado para o que é um casamento abençoado por Deus, né? Então, primeiro, o homem deve ser homem solteiro ou viúvo. A mulher deve ser uma mulher solteira ou viúva. E os dois se conheceram na macumba, na festa, na igreja evangélica, na igreja católica, no hospital, na prisão. Não interessa onde eles se conheceram e onde eles criam no momento em que se casaram. Mas se eles assinaram uma certidão de casamento em um âmbito cartorial, civil, CPF tal, CPF tal, nome tal, nome da esposa tal. Agora eles são um só. Assinou o certificado, Deus abençoou. Porque o casamento é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. É uma certidão. Os dois não são mais dois, mas são um só. Aí vocês não têm mais a sua certidão de casamento ou de nascimento e nem ela a certidão de nascimento dela. O que há agora é uma certidão para os dois. Que certidão é essa? Certidão de casamento. Certidão de casamento. Se o homem já foi casado e divorciou, e a mulher já foi casada e divorciou, para o mundo eles são solteiros, divorciados. Para o mundo. Essa mulher que divorciou, ela foi para o Japão e o homem continua no Brasil. Deus não vai olhar esse homem aqui no Brasil e olhar ele solteiro, ou olhar essa mulher no Japão e olhar ela solteira. Ele vai olhar os dois. Os dois. Por quê? Porque eles são dois até que a morte os separe. Não interessa se ela está no Japão e o homem no Brasil. Lá no Japão, ela conheceu um homem que era solteiro. O homem era solteiro. Nunca casou. E aí ela gostou dele e ele gostou dela lá no Japão. E os dois casaram-se. Para o mundo, eles são casados. Para Deus, eles estão em adultério. Por quê? Porque aquela mulher, ela é uma só com um homem que vive no Brasil. Isso é uma situação hipotética, é um exemplo, tá? Com um homem que vive no Brasil. Então, não existe isso de ela ser novamente abençoada. Aí ela vai se ajoelhar, vai orar. Meu Deus isso, meu Deus aquilo. Abençoe minha família. Por quê? Porque agora ela tem 2 filhos com esse homem que ela conheceu no Japão. Uma família linda, próspera. Eles estão lá felizes. Mas para Deus, ela está caminhando ao inferno. Por quê? Porque ela se tornou uma mulher adúltera. Ela agora é uma mulher adúltera. Ela compactua com a desobediência. Ela é trevas.
E Deus é luz, e luz não habita em trevas. Ah, mas aí quer dizer que Deus não a ama? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o amor de Deus, ninguém nos separa dele. Todavia, a gente, para isso, deve abandonar o pecado. Por quê? Porque Deus disse que não há luz nas trevas. Mas isso é um outro ponto que eu quero entrar em outro vídeo. Agora eu só quero falar sobre casamento. Então vocês já entenderam que essa mulher agora vive em adultério. Tá, mas tá feliz? Adultério. O homem no Brasil, agora, sabendo que a mulher está com outra pessoa, ele se sente livre. Inclusive outros pastores, tudo diz que ele deve ser feliz. Ele vai e casa com outra mulher. E agora essa mulher, ela era viúva, então era livre. E ele ainda é casado para Deus. No mundo aqui ele já tem a certidão de divórcio. E os dois casaram. Os dois estão em adultério, ou seja, em uma obra de Satanás que separou duas pessoas, 4 agora estão em caminho ao inferno, ou seja, 4 estão cegas na desobediência. Essa é a obra do inimigo. É separar um casal e propagar como se fosse vírus, sem falar no exemplo que vai acontecer depois. Por quê? Porque Satanás não vai fazer a vida desse casal ser infeliz. Ele vai fazer ser feliz. Por quê? Porque quem está infeliz no casamento vai olhar que A ou B ficou feliz no segundo casamento. Então vai pensar o quê? Não, Deus abençoou. Não, quem está abençoando ali é o diabo. Que aquilo ali é a obra dele. A obra de Deus foi. Nunca vão se separar. Então, se você era solteiro ou viúvo e a sua esposa era solteira ou viúva e vocês casaram no civil, vocês são uma só carne para Deus. Ah, mas eu morava e a gente fez uma declaração de união estável. Não é casamento para Deus. Declaração de união estável nem no mundo é um casamento. É como se fosse um casamento. Seus CPFs não são unidos. Você continua com sua certidão de nascimento e a mulher continua numa certidão de nascimento. E vocês têm uma declaração de união estável. Os direitos são de como se fossem casados. Mas, biblicamente, não é casado. E também para o mundo não é casado. É como se fossem. Então, união estável não é. Ah, mas eu casei na igreja. A igreja era evangélica. A gente fez maior festa. Só que a gente casou com uma declaração de união estável. Mas foi na igreja. Não interessa. Não teve bênção nenhuma de união aí entre vocês. Deixa eu ver aqui mais algum ponto. Bom, eu acredito que é só. Se eu não esclareci algo, você pode perguntar. E com certeza, toda pergunta é bem-vinda. Nada eu vou responder eu acho ou eu ouvi dizer. Tudo eu vou responder fundamentando na Bíblia. Então, esse vídeo ele só vai tocar nesse assunto. Meu casamento é abençoado por Deus? Então, isso aqui é a resposta, tá? E mais uma outra coisa. Ah, mas eu sou solteiro, a mulher é solteira, a gente vive na mesma casa e tá tudo bem, a gente tem filho, isso e aquilo. Não, vocês estão em fornicação, vocês não estão em casamento. Não estão em adultério, vocês estão em um pecado da fornicação. Então, muito bem. Então, esse vídeo eu vou só deixar ele nesse ponto e que Deus abençoe vocês.